Hoje vamos falar de dízimo, isso mesmo, dízimo, vamos falar sobre isso, ok. Bom, primeiro eu vou pedir um pouquinho de paciência sua, porque hoje eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, não vai ser um programa tão curto, não vai ser super grande, mas tem algumas passagens bíblicas que eu acho que a gente tem que olhar para a gente chegar a uma certa conclusão sobre este assunto de dízimo, que é muito polêmico, muita gente, isso é lei, não é graça. Vamos falar sobre isso. Primeiro, muitas coisas do Antigo Testamento não se transpuseram para o Novo Testamento, que as coisas mudaram. A lei não se aplica mais em muitos sentidos. Mas certas coisas foram importantes e foram continuadas mediante a palavra de Cristo. E eu vou usar Lucas 11, em versículo 38, onde, eu vou ler isso agora, diz: o fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Isso, inclusive, faz parte da lei levítica, né? Mas o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo, de maldade. Seus tolos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhe será limpo. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Estranho. O único lugar no Novo Testamento que realmente fala sobre dízimo, onde Jesus diz: olha, vocês estão sendo dizimistas fiéis, mas não estão sendo amorosos nem justos. Vocês devem continuar a ser dizimistas fiéis e também serem amorosos e justos. Isso que ele falou. Agora, é a única vez que é mencionado no Novo Testamento. Em todos os outros momentos, nós vemos coisas como a questão de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, em capítulo 9, ele diz: a minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Está falando sobre um apóstolo, né? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos que trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? E quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com os bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. O que Paulo está dizendo é que quem trabalha no discipulado, no ensino, na liderança do povo de Deus, na preparação, edificação, enfim, tem direito de viver disto. Agora, muitos pastores são bivocacionados. Têm seu trabalho, como Paulo tinha, ele fazia tendas, fabricava tendas, costurava tendas, mas também ministrava. E ele disse, olha, ele não se valia desse direito, mas reconheceu que Pedro e os outros viviam como? Recebendo ofertas. Eles recebiam ofertas dadas pelo povo a quem eles edificavam e discipulavam. O nosso problema hoje em dia é que nós estamos já cansados de ver a fé de muitos serem explorados por pessoas que vivem nababescamente, com helicópteros e com mansões e casas, apartamentos em Miami, e enfim. E também projetos faraônicos, com metas faraônicas, todo mundo entrando no sacrifício
e vivendo vidas luxuosas perante pessoas humildes, às custas de pessoas humildes. Isto é um abuso, isto é errado. Ninguém está dizendo que isso não seja errado, isto é errado. Mas temos que entender que ao longo da Bíblia há uma economia que se estabeleceu para a manutenção do templo e do sacerdócio. Não deve ser abusado, mas existe. Paulo diz, é um direito. Agora, quanto ao dízimo, isto é lei? Bom, eu creio que seja uma regra, mas não é uma lei espiritual. Vou explicar. Paulo recolheu ofertas da igreja para levar para Jerusalém, agradecendo os irmãos, inclusive por ter recebido auxílio nas suas próprias necessidades. Ele disse, eu já aprendi a viver com muito, já aprendi a viver com pouco. E ele escreveu, minhas necessidades estão perfeitamente cobertas pelas ofertas que recebi. Quando ele ia para a Espanha, por meio de Roma, nós vemos que a carta aos romanos, ele afirma que ele precisava de ajuda financeira para fazer esta missão à Espanha. O envolvimento financeiro, digamos, o fruto do trabalho, existe na Bíblia desde o início do início. Caim e Abel trouxeram ofertas. Abraão, quando ele saiu em carreira para trazer para trazer Ló de volta, que Ló foi levado, né, junto com o pessoal de Sodoma e Gomorra, foram levados por reis. Ele foi, atacou os reis, conseguiu tudo de volta, inclusive um espólio, né, porque nas guerras eles faziam isso. O que ele fez? Ele dizimou para o rei de Salém, ou o rei da paz, né, de Shalom, rei da paz, Melquisedeque. Né? A ajuda à manutenção do templo e dos ministros sempre fez parte da antiga aliança. Né? E o que aconteceu em Malaquias, que muita gente fala de Malaquias, é que simplesmente os levitas que não tinham a herança, né, eles eram sustentados pelas outras tribos, e as outras tribos não estavam fazendo a sua parte em Israel, deixando que eles passassem necessidade. E aí, em Malaquias diz, vocês me roubaram. Né? Essa ajuda à manutenção do templo faz parte. Né? Agora, há igrejas que afirmam 10%, outras igrejas afirmam outros termos. Né? Mas são as primícias, é um compromisso de ajudar aquela igreja que te alimenta espiritualmente, que é o seu lar espiritual. Isso se complica num tempo em que algumas pessoas estão tão traumatizadas com a igreja que chegam a estar desigrejadas, e alguns chegam a afirmar que são desigrejados até com certo orgulho, dizendo, não preciso disso, isso é uma instituição. Mas a verdade é que ao longo da história da Bíblia sempre houve generosidade que refletia o quê? Uma gratidão pelo que Deus fez através de certas pessoas. O caso da mulher que veio e derramou um perfume sobre os pés de Jesus e enxugou os pés dele com seus cabelos. Alguns disseram, isso podia ser dado aos pobres. E ele disse, olha, ela foi grata, ela recebeu muito, isso brotou do coração dela, fazer isso por mim, pelo tudo que ela já recebeu. E essa é a equação, é uma generosidade, tanto no ministério, como também para com aqueles que se dedicam no ensino. Não é? Toda oferta é uma oferta para Deus. Faz parte do nosso relacionamento com Deus. Jesus mesmo disse isso. Em Marcos 12, versículo 41 em diante, nós vemos este texto aqui que diz, assentado diante do gasofilácio, né, onde recebiam as ofertas, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Seu coração estava cheio. Ela queria ofertar a Deus, e Deus notou. Jesus estava do lado do gasofilácio e ele via que não era o tamanho da oferta, mas era a proporção
do seu coração. Paulo chegou a dizer que Deus ama quem dá com alegria, né? Ele diz, contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ele fala isso em 2 Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios. Então, primeiro, ao pastor, não fique batendo no seu povo com Malaquias, né? Se dizimam, é um ato de reconhecimento do seu ministério e é voluntário, é algo que vem do coração. Se alguém não está com o coração aberto para isso, não fique ressentindo. Ministre livremente, continue a pastorear, a ministrar. Deus vai prover as suas necessidades. Certamente pessoas serão tocadas pelo seu ministério e você vai conseguir colocar comida na mesa e manter as luzes do templo acesos, né? Mas ao membro, não se atemorize, não fique, pelo amor de Deus, eu acho que eu não dei aquela quantia exata do dízimo. Pessoas me perguntam, será que deve ser do bruto ou do líquido? Como é que eu faço? Como se fosse uma lei. Deus está olhando e ele está lá, né, tabeliando. Oh, deu 9% esse mês. Oh, está na lista dos que estão assim, digamos, beirando pecado. Não, gente. É uma oferta. O dízimo é uma oferta. É algo que tem que ser do coração. É uma relação sadia entre os que recebem através de pessoas que Deus separou, vocacionou para ministrar, para sustentar uma igreja que, quando há um grupo maior, precisa ter uma igreja, precisa ter um lugar. Você não pode ficar se reunindo numa praça pública, 300 pessoas. Precisa de um lugar para poder cuidar das criancinhas, um berçário, um lugar que tenha luz, tenha som, né? Se for muito grande tem que ter som, se for bem pequeno não, mas as pessoas ou se cotizarem ou se ofertarem, mas tem que ser uma coisa do coração. E você que está desigrejado, não fique condenando essa economia divina. Você não tem fundamento para isso. Agora, dízimo continua. Se seu coração estiver cheio, sim. Se você não tem nenhum compromisso com a igreja, não. Deus não vai te castigar com o raio do céu, ou você não vai queimar no inferno por causa disso. Seu coração está frio, está fechado, né? Mas isso deve ser uma relação de coração. Ofertas tem que ser de coração. O dízimo tem que ser coração. Tem que ser uma coisa com alegria, né? Então, eu não sei se isso resolve para você. Aí você fica assim, bom, então o bispo falou, é para dar ou não para dar? Para pagar ou não para pagar? Não, é uma oferta. E em certas igrejas eles pedem o dízimo, então que seja o dízimo, né? Mas se seu coração estiver nisso, se você fizer isso ressentido, né? Isso não enriquece em nada seu relacionamento com Deus. Eu espero que isso ajude. Eu sei que vai ter gente chateada comigo, vão mandar perguntas. Por favor, né? Então é isso. Eu espero que tenha ajudado você a pensar biblicamente e de uma maneira também menos rancoroso, menos legalista dessa coisa. Isso é uma coisa do coração. Vamos lá. Até a próxima. Que Deus te abençoe e te guarde nesses tempos tão difíceis. Um grande abraço.